Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula de Biologia com o professor W. Bill. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre citologia, a parte de membrana plasmática e também vamos falar um pouquinho sobre citoplasma, sobre as suas organelas e as suas funções, beleza? Mas para iniciarmos então a nossa aula de hoje, eu gostaria de lembrar vocês sobre a função da membrana plasmática. Bom, se nós lembrarmos de uma célula, a célula então é dividida em três partes, que é membrana, citoplasma e núcleo. Na parte de membrana, o que é bom você sempre estar preparado para fazer uma prova é sobre a composição da membrana plasmática, sobre as suas funções, tranquilo? Então é isso que a gente vai ver nesse primeiro momento, né? Iremos ver nesse primeiro momento. Aí em seguida, vamos falar um pouquinho de transportes, sobre a parte de transporte passivo, transporte ativo, recordar a bomba de sódio e potássio, certo? Falar de osmose, falar de fusão simples facilitada nessa primeira parte. Na segunda parte, nós vamos falar um pouquinho sobre as funções das organelas. Função do ribossomo, função do retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, tranquilo? Então, para iniciarmos, vamos falar um pouquinho sobre a membrana plasmática. Bom, a membrana plasmática, ela tem na sua composição química, a gente fala assim, né, fosfolipídios e proteínas, ou simplesmente lipoproteica. Aqui no quadro você está vendo a composição da membrana. Então eu fiz um esqueminha aqui de uma célula, lembrando você que a célula é dividida em três partes, né? Membrana, citoplasma e núcleo. No caso do citoplasma, nós temos aqui o líquido intracelular, vou chamar de LIC, e o líquido extracelular, vou chamar de LEC, certinho? Então aqui, ó, como é a membrana plasmática, que não está meu dedo, nós vamos ampliar essa parte aqui, ó, como eu fiz aqui, ampliei, certinho? Então aqui você está vendo o LEC, o LIC, aqui nós temos os fosfolipídios, aqui você está vendo a parte do fosfolipídio, que tem o fosfato, que é polar, e o lipídio, que é apolar, certinho? Então tem aquela característica anfótero, né? Ou seja, polar e apolar, certinho? E olha aqui o jeito que elas ficam na disposição da membrana, ok? Outra coisa, aqui tem o glicocálix. O glicocálix é uma camada que reveste externamente as células e tem uma função importante. Na verdade tem duas funções importantes. A primeira é que ele serve como reconhecimento celular. Okay? Então, uma célula quando está em contato com a outra, ela mantém esse contato pelo glicocálix. E ali, então, gera um reconhecimento celular, para indicar aquilo que é próprio e não é próprio do organismo. Okay? Até mesmo quando a gente pensa num transplante, faz um transplante, então, às vezes um organismo reconhece uma determinada célula como não própria do organismo, vamos dizer assim, um antígeno. Então, um dos primeiros locais em que há esse reconhecimento é o glicocálix. Certinho? Já outra função que ele também tem, mais à frente nós vamos falar de divisão celular, de mitose. E uma função importante que o glicocálix exerce para a célula é essa, é desse controle da divisão celular. Porque imagine, você tem um tecido com várias células, aí essas células começam a multiplicar. Não tem como aquele tecido ficar repleto de células, mais do que comporta. Então, quando as células começam a multiplicar e atinge aquela quantidade máxima naquela determinada região, uma célula vai encostar na outra. E pensem, qual que é a primeira parte do que vai encostar uma célula com a outra? É o glicocálix. Aí a gente fala que gera uma inibição por contato. O que é essa inibição por contato? Uma célula encosta na outra, isso gera mecanismos internos na célula em que faz com que a célula pare. Lembre lá da divisão celular, tem aquela fase da intérfase, G1, S, G2. Então quer dizer, a célula vai permanecer em G1, ela não vai sair aquela fase S, que é aquela fase da duplicação semi-conservativa do DNA, que nós já vimos em aulas anteriores. Então a célula fica bloqueada, ela fica parada. E com isso o tecido fica estabilizado. Beleza? Então, ó, uma função do glicocálix, reconhecimento celular, e a outra função do glicocálix, inibição por contato, ou seja, impede que as células multipliquem de forma descontrolada. Opa, olha aí uma questão boa. Câncer, uma forma de desenvolver um tumor, pode ser quando o glicocálix perde a sua o quê? Função. Né? Que ela não encosta na outra e bloqueia a divisão celular. Já pensou então se encostar na outra e mesmo assim as células continuarem multiplicando? Não vai formar ali um tumorzinho, um amontoado de células? E isso a gente pode associar com o quê? Um tumor que pode ser benigno ou maligno. E maligno, você sabe, pode ser um câncer. Certinho? Então essas são as funções do glicocálix. Temos também a função da proteína integral. A proteína integral ela vai funcionar como um canal, onde permite a passagem de substâncias, tanto para dentro quanto para fora. Lembrando que a função da membrana plasmática é a permeabilidade seletiva. O que é isso? Ela controla o que entra e o que sai da célula. Temos também as proteínas periféricas. Essas proteínas periféricas, a grande maioria delas funcionam como receptor celular. Imagine o seguinte, imagine que aqui é
esse é um canal de glicose, certo? Então essa aqui é a insulina. Aí a insulina vem, encaixa no receptor que tem para ela, tá vendo? O receptor de insulina. E o que acontece com esse canal de glicose que até então estava fechado? Ele se abre e a glicose entra na célula, ok? Então, as proteínas periféricas elas funcionam como receptores celulares, tranquilo? Beleza? Agora vamos ver um pouquinho mais em animação sobre a membrana plasmática, sobre as suas funções, e na seguida a gente volta para falar um pouquinho dos transportes, transporte ativo e transporte passivo, ok? Bom, como a gente falou para vocês, essa aqui então é o esqueminha da membrana plasmática, né, da célula. É o modelo do mosaico fluido. Então aqui você está vendo nessa região aqui o leak, aqui o leque, o líquido extracelular, aqui o líquido intracelular, aqui a bicamada lipídica, certo? Outra coisa que nós vamos usar aqui, ó, o modelo mosaico fluido, tá vendo que está tudo em movimento, os fosfolipídios, correto? Ali então está esquematizando a bicamada, ali ó, a parte polar, a parte apolar, correto? Bom, outra coisa que vamos visualizar aqui também, que fala hidrofílica, né, que a gente fala assim, que a parte polar ela é hidrofílica e a parte apolar ela é hidrofóbica, né, associada com os lipídios, enquanto que a parte hidrofílica cabeça é o fosfato. Bom, o que mais? Vamos ver também as proteínas. Aqui você está visualizando então as proteínas integrais, que tem contato com o leque e com o leak, que vão servir como canais. Outra característica que também tem é a presença das proteínas periféricas. Aqui você está visualizando as proteínas periféricas, certo? Igual eu falei para vocês, ela serve como receptor celular. E também vamos perceber a presença do glicocálix. Está aqui o glicocálix. Então aqui o glicocálix, uma camadinha de oligosacarídeos, que seriam poucos carboidratos, sacarídeo é açúcar, né? Óligo é prefixo de poucos. Então seriam alguns carboidratos que vão estar ligados tanto com a parte proteica, então aqui é uma glicoproteína, quanto também com o lipídio. Então a gente pode falar um glicolipídio. Enfim, a função do glicocálix é a reconhecimento celular e a inibição por contato. Beleza? Outra coisa que nós também vamos encontrar na membrana plasmática de células animais é a presença do colesterol, né? O colesterol, que é uma molécula importante, é um lipídio, um esteroide, que vai dar para essa membrana uma estabilidade. Então o colesterol é importantíssimo para dar uma estabilidade e, claro, uma fluidez, auxiliar nessa fluidez da membrana plasmática. Então, beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho agora sobre osmose, certo? Lembre, osmose é um tipo de transporte passivo em que envolve a água, certinho? Então, no caso, a água ela sempre vai sair de onde tem mais água para onde tem menos água. Vamos recordar uma coisa, em solução, a gente tem que, na solução, temos o meio hipotônico, hipertônico e isotônico. Quando eu falo meio hipotônico, é porque vai ter mais água em relação ao soluto, tranquilo? Quando eu falo hipertônico, eu vou ter mais soluto em relação ao solvente. Okay? E quando está isotônico, é que os dois estão em equilíbrio, né? A concentração de soluto e o solvente está equilibrado. Ok? Então lembre, a osmose é o transporte da água. A água sai de onde tem mais água para onde tem menos água. Ou seja, ela sai do hipotônico e vai para o hipertônico. Então aqui nesse esqueminha eu fiz o seguinte. Eu coloquei que na solução A vai ter mais água e menos soluto. Então a solução está hipotônica. Já no meio B tem mais soluto e menos solvente, menos água. Então a solução está hipertônica. Então a tendência é acontecer o quê? A água sai do hipotônico e vir para o hipertônico. Tranquilo? E quando a água sair daqui para cá, a quantidade de água aqui vai o quê? Diminuir e a concentração de água aqui vai o quê? Aumentar. Ou seja, se perde água aqui, o que estava diluído concentra, então a concentração tende a aumentar. E a água que veio para cá tende a diluir esse soluto, então a concentração aqui tende o quê? A diminuir. Então você imagina assim, ó, a concentração de A vai o quê? Diminuindo e a concentração de B vai o quê? Aumentando, até as duas ficarem o quê? Equilibradas. Que é o princípio do transporte passivo, que é ficar o quê? Uniforme. Beleza? Agora lembre, quando tem transporte de água, a osmose, nós temos sempre uma membrana semi-permeável, né? Ela vai permitir apenas a passagem do solvente, ela barra o soluto, ok? Aí a água atravessa. Nas membranas biológicas,
nós temos uma proteína que permite essa passagem da água, porque lembrando, a água é uma molécula polar. A membrana plasmática, como vimos, ela tem um caráter anfótrono, ela é polar e apolar ao mesmo tempo. Entretanto, se você lembrar da membrana plasmática, ela tem uma camada de lipídio bem espessa. Então, de certa forma, dificultaria a passagem da água por ali. Então, para evitar isso, né, o que apareceu na membrana plasmática? Uma proteína, né, chamada de aquaporina, vou escrever aqui, são as aquaporinas. E essas aquaporinas, qual é a função dessas proteínas? Permitir a passagem da água, então ela vai controlar esse fluxo de água pelas membranas biológicas, certo? Então imagine, quando a célula precisa de água, que internamente o citoplasma está muito concentrado, que vai puxar água, a água sai do líquido extracelular, a do leque, atravessa por essas aquaporinas e chega até o meio intracelular, o líquido. O líquido, né? Correto? Então tem essas proteínas. Aí imagine o seguinte, vocês lembram que lá na fisiologia existe aquele hormônio chamado hormônio antidiurético, o ADH, que é produzido lá no hipotálamo, armazenado na neurohipófise. Quando a gente está com sede, que a gente está desidratado, dá sede, uma das coisas que a gente faz é, no caso, tentar segurar água no organismo. Por quê? Porque se a gente perder mais água na urina, a gente vai desidratar mais ainda e corremos o risco de quê? De morrer, certo? Então o que o nosso organismo faz? Pega o ADH, libera o ADH lá a partir da neurohipófise, ela cai na corrente sanguínea, que é um hormônio, não é isso? E vai até os túbulos contorcidos distal e tubo coletor. Lá naquela região, o que o ADH vai fazer? Bom, é hormônio, e o hormônio é um mediador químico. Ele vai estimular as células do tubo, por exemplo, coletor, a produzirem mais aquaporina. Lembra daquela sequência? O ADH então sai lá da neurohipófise, certo? Cai na corrente sanguínea, como é um hormônio. Ele vai chegar então lá no tubo, por exemplo, contorcido distal ou no tubo coletor. Lá naquela região, como o ADH é um hormônio, é um mediador químico, aí seria aquele mecanismo. O hormônio vem, encaixa no receptor, ativa a célula, aquela ativação vai gerar um estímulo lá para o núcleo da célula. Lá no núcleo da célula vai ter o RNA que vai ser sintetizado, lembra o RNA mensageiro? O RNA mensageiro sai do núcleo, passa, vai para o citoplasma, encontra com o ribossomo, faz a tradução e produz uma proteína. Essa proteína, no caso, as aquaporinas, que serão então transportadas para a membrana plasmática. Consequentemente, o que vai acontecer com a quantidade de aquaporinas na região daquela célula? Vai aumentar e o transporte de água, como consequência, também aumenta. E, consequentemente, também vão tirar um pouquinho mais de água do túbulo coletor e puxar para a corrente sanguínea. E com isso vamos poupar água. Então, viram a relação? Então é interessante, né, você lembrar disso, né, da aquaporina, puxando a água e, consequentemente, mantendo o nível de água no sangue em termos equilibrados. Beleza? Então, vamos ver um pouquinho agora na animação sobre esse transporte da osmose, ok? Bom, então essa aqui é a animação da parte de osmose, ok? No caso da osmose, então, aqui é a membrana biológica, a membrana plasmática, lipoproteica. Aqui de dentro a gente vai considerar que está hipertônico, ou seja, tem mais soluto do que solvente, e aqui está hipotônico, ok? Então ali ó, vai aparecer agora a aquaporina. Não é que ela vai aparecer, nós vamos analisar que a presença dela na membrana facilita a entrada da água, como vocês estão vendo. Não deixa de passar água pela membrana, mas como a membrana tem um caráter, né, que no caso aqui hidrofóbico, ela teria mais dificuldade de atravessar. Olha, tanto que o fluxo de água pela aquaporina ela é maior, né? Então aqui ó, o soluto, né, gerando a pressão osmótica, né? Lembrando que essa pressão osmótica ela é gerada pela presença do soluto. Então imagine sempre assim, a água ela vai ser atraída, ela vai ser puxada, né? Sai do meio hipotônico, vai para o meio hipertônico. E quem gera esse meio hipertônico é o soluto. Então onde tiver mais soluto, sempre a gente fala que a pressão osmótica está elevada. Então puxa. Então lembre,
Meio hipertônico, a gente pode até associar que é sinônimo de pressão osmótica elevada e, consequentemente, puxa a água. Então, aqui do lado de baixo, a pressão osmótica está elevada e, com isso, está puxando a água do meio hipotônico. Certinho? Tranquilo? Então, aqui as aquaporinas. Vamos aqui na sequência aqui, ó, você vai visualizar, apresentar, atravessando, certo? Aqui, então, ó, o meio hipertônico, aqui o meio hipotônico. Aqui gerou uma pressão aqui, osmótica. E essa pressão osmótica, então, fez com que o líquido atravessasse. Um experimento assim, prático que você pode imaginar, que sempre aparece em prova, é o das hemácias. Né? Quando a hemácia ela tem uma... Vamos pegar aqui na frente, aqui tem uma animação da hemácia, aqui, ó, as hemácias. Quando as hemácias elas têm uma concentração, a gente coloca de 0,9% de cloreto de sódio. Então você imagina que também o plasma tem essa concentração. Então os dois meios vão ficar isotônicos. Mas imagine que, em alguma situação, a concentração da hemácia aumente ou diminua. Então vai ter esse fluxo de água. Então vamos observar aqui no primeiro exemplo. Estamos colocando que a solução está hipertônica e que a hemácia então vai estar hipotônica. Nessa situação ela vai, ó, murchar. A gente fala aquela crena. Por que ela é crena? Porque está hipertônico, a pressão osmótica de fora está maior. Então a água que está dentro da célula vai sair do meio hipotônico para o meio hipertônico. Já que a concentração aqui está maior. Vamos colocar que aqui estava 1,2 e aqui 0,9. Então, quer dizer, 1,2 é maior do que 0,9. Então, aqui estava hipotônico e aqui hipertônico. Ok? Ela murchou, crenou. Ou então, vamos pensar na situação inversa. A solução está, como está indicando aqui, hipotônica e a hemácia vai estar, então, em relação à solução hipertônica. Então, agora ela está mais concentrada. Então, vamos supor, ela estaria 1,2 e a solução 0,9. Então a tendência agora é ela puxar a água e não perder água. Então ela vai puxar água, Como a célula animal ela não tem, ela está puxando, como a célula animal não tem a parede celular igual a célula vegetal, então qualquer ganho a mais de água é um risco, porque vai ocorrer o quê? Ó, vai estourar, certo? É o que a gente chama de plasmoptise, né? Esse rompimento. Okay? Então, nesse caso, né, as hemácias rompem, liberam a hemoglobina e com isso dificulta o transporte de oxigênio para as células. Certinho? Como eu havia falado para vocês, na célula animal não tem a parede celular como tem aqui na célula vegetal. Então, no máximo que a célula vegetal vai ocorrer é o seguinte: se a célula vegetal estiver hipotônica em relação ao meio, ela vai perder água, ela vai sofrer uma plasmólise. Ela vai ficar murcha, ela vai perder as características, né? Mas não vai assim estourar ou romper, porque ela tem a parede celular. Então aqui, ó, o meio hipertônico, ela é hipotônica. Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês visualizarem uma coisa. Então a gente fala que nesse caso aqui, ó, vai ficar plasmolizada, certinho? É igual você colocar sal no alface, ela não vai murchar? Vai, mas ela não vai, né, perder as características, então ali ela está plasmolizada. Agora o inverso é a deplasmolizada, no caso quando a célula vegetal que está hipertônica em relação ao meio, ela vai ficar então mais, né, vamos usar o termo túrgida, a gente fala túrgida ou plasmolizada, ó. Beleza? Então ela aumentou o volume, porque ela foi ganhando água. No caso aqui, porque ela estava hipertônica em relação ao meio que estava hipotônico. Beleza? Então ó, o vacúolo central dela ganhou uma grande quantidade o quê? De água, porque estava uma grande quantidade soluta aqui nessa região. Beleza? Então tá aí. Então essa é a osmose. Um abraço. Então agora vamos falar sobre difusão, certo? São dois tipos de difusão. Difusão simples e difusão facilitada. No caso da difusão simples, o que eu quero que vocês lembrem é que a difusão simples envolve gases, principalmente. Então, no caso aqui, eu coloquei o oxigênio. Lembrando que difusão, como osmose, é um transporte passivo, que não gasta energia, sai do meio de maior quantidade para de menor quantidade, certo? No caso da difusão simples, que são gases, são moléculas pequenas, então não vai ter muita resistência da membrana plasmática. Então elas conseguem atravessar pela própria membrana, né? Ainda mais o oxigênio, que é uma molécula apolar, então ela não tem dificuldade de atravessar a membrana. Então imagine que, no caso do oxigênio, a concentração maior está de fora da célula. Então ele vai sair do meio mais concentrado e vai passar para o meio menos concentrado, e sem gasto de energia. Então isso é o que caracteriza a difusão simples. A substância sai do meio mais para o meio menos. E lembre de gases. Na difusão facilitada, nós vamos ter dois tipos. Aqui eu esquematizei dois tipos de proteína canal, né, que elas são chamadas de permeases. Existe a proteína canal, né, a permease canal. Então você tem aqui, por exemplo, uma molécula de cloro, né, um íon cloro. Aí esse íon cloro vai atravessar a membrana pelo seu canal, certo?
Então não tem dificuldade. A proteína canal ela não controla a passagem, vamos assim, entrar um por vez ou dois por vez. Ela apenas é uma abertura que permite a passagem dos íons através do gradiente de concentração, ou seja, do mais concentrado para o menos concentrado. Já no caso da proteína carreadora, né, essa não, essa ela controla. O exemplo que eu coloquei aqui é a glicose. Então, ó, tem uma proteína carreadora, ela permite a entrada de uma glicose por vez. A glicose vem, encaixa, aí a proteína modifica a sua estrutura e internaliza a glicose, certo? Aí depois ela volta e vai pegar mais glicose. Então não tem como passar, no caso ali, 2 ou 3 glicoses de uma só vez, né? Passa uma glicose por vez, mas sempre do meio mais concentrado com meio menos concentrado. Tranquilo? Então lembre, difusão simples, difusão facilitada. Os dois obedecem ao gradiente de concentração, ou seja, sai do meio mais concentrado com meio menos concentrado. Difusão simples não tem resistência da membrana, são moléculas pequenas. E difusão facilitada já são moléculas maiores, então precisa de uma proteína para permitir a passagem da substância. No caso, nós chamamos de proteína canal ou proteína carreadora. Tranquilo? Vamos ver agora na animação um pouco mais sobre esses dois tipos de transporte. Bom, esse exemplo aqui é um exemplo de difusão simples, né? Um exemplo simples em que você tem um recipiente com água e você vai adicionar ali um cubo de açúcar, por exemplo. Então, nós vamos ver que aqui vai representar o soluto, certo? As moléculas de soluto. E aqui o solvente. Então o soluto vai sair do meio mais concentrado e vai diluir para o meio menos concentrado. E com isso a gente vai ter um exemplo de difusão simples. Aí, ó. A substância vai ser lançada então, vamos lá. As moléculas de açúcar, né? Identificando, né? Que é a glicose. No que ela então for adicionada dentro do recipiente, ela vai sair lá do meio mais concentrado e vai difundir para o meio menos concentrado. Pronto, esse é um processo de difusão simples. Tranquilo? Aí, ó, vai diluindo. Em algumas situações, se você aumentar a temperatura, a velocidade de difusão até aumenta, né? É mais rápida, porque aumenta a agitação das moléculas. Certinho? Então, lembrem disso. Bom, um outro exemplo que nós também temos é o de difusão facilitada, como eu falei para vocês. No caso da difusão facilitada, nós temos o seguinte, isso aqui é aquela proteína que eu vou chamar de proteína carreadora, essa aqui. Então aqui é a molécula de glicose, tem muito mais glicose do lado de fora do que do lado de dentro. Então ela vai permitir a entrada de glicose, só que não tem como passar várias glicoses ao mesmo tempo, porque ela não é uma proteína canal, ela é uma proteína carreadora, então ela vai permitir isso, ó, a entrada de uma por vez. Olha lá, entrou uma, depois entra a próxima, certo? Até ficar o que? Homogêneo, certinho? Lembrando que todo transporte passivo sempre tenta manter a uniformidade, a isotonia, ok? Bom, aqui nós temos o gráfico dos dois tipos de difusão, que é a difusão simples e a difusão facilitada. Lembre que a difusão simples, como a facilitada, sai do meio mais concentrado e vai para o meio menos concentrado. Como a difusão simples não tem aquela resistência onde está na membrana, igual a gente viu do oxigênio, então o que acontece? Se eu aumento a concentração da substância, a velocidade de fusão aumenta. Porque o que é a velocidade de fusão? É a quantidade que está passando naquele momento da membrana. Imagina assim, ó, aqui tem uma membrana biológica, certo? Aqui tem uma membrana. Aí, imagine que aqui tem oxigênio e que aqui tem 4 moléculas de oxigênio. Quantas que vão atravessar? 2, porque tem que ficar 2 de fora e 2 de dentro. Então raciocina comigo. Se eu colocar 2, vai atravessar quantas? 1, porque a velocidade, né, fica uma de fora e uma de dentro. Se eu colocar 4, vão atravessar quantas? 2. Então a velocidade foi de quanto? De 2. Certinho? No caso da difusão facilitada, aí não. Aí tem aquela proteína de membrana que vai controlar a passagem. Então nós temos o seguinte. Aqui eu tenho aquele canal, certo? Como vocês viram ali na animação. Eu tenho o canal. Aí nós temos que tirar isso aqui. Não pode ser oxigênio, vamos supor, glicose. Aí a glicose. Então aqui vão ter 4 glicoses. Quantas que vão entrar? Vão entrar 2 glicoses. Mas não tem como passar 2 glicoses aqui de uma vez, porque o canal só permite a passagem de uma glicose. Então entra uma glicose, depois entra outra glicose. Certo? Então, no caso da difusão facilitada, existe um controle pelas permeases. Então esse gráfico aqui indica o seguinte, ó.
Vamos colocar que esse ponto aqui, X, vai ser o ponto de saturação, ou seja, é o tanto de permease que eu tenho que permite a passagem da substância em determinada unidade de tempo. Vamos imaginar que eu tenho 2 canais. Então, no máximo que atravessa por vez são quantas? São 2, porque eu só tenho 2 canais. Tranquilo? Se eu tivesse 3 canais, seria 3 por vez. Então, imagine, eu tenho 10 glicoses. Elas têm que entrar. Vão entrar as 10 de uma vez? Não. Como eu tenho só 2 canais, vão passar 2, depois mais 2 e depois mais uma, que daí vai ficar 5 de dentro e 5 de fora. Então a minha velocidade máxima de difusão é de quantos? É de 2, porque eu só tenho 2 permeases. Certinho? Viu a diferença? Na difusão simples, eu não tenho essa permease. Então, se eu tenho 10 de fora e tem que entrar 5, as 5 atravessam de uma vez. Então a velocidade foi de quanto? De 5. Na difusão facilitada não. Como eu só tenho 2 permeases, a velocidade máxima vai ser de quanto? De 2. Então vão atravessar 2 por vez. Não é que vão passar só 2, mas é que vão atravessar 2, depois mais 2 e por último uma. Aí fica 5, 5. Lembrando que todo transporte passivo fica sempre o quê? Uniforme. Beleza? Então pessoal, com isso nós terminamos a parte de transporte passivo. Então ficou bem claro? Osmose sempre envolve quem? A água. Então lembre, a água sai do meio hipotônico, vai para o meio hipertônico. Tranquilo? Sempre mantendo os dois meios o quê? Equilibrados. Certinho? Lembra da aquaporina, né? Que as aquaporinas são importantes para a passagem da água, porque a molécula de água é uma molécula polar. Certinho? Na difusão simples as moléculas são pequenas, como gases, então não tem uma resistência da membrana, enquanto que na difusão facilitada, devido às moléculas serem maiores, vão ter essa resistência, certinho? Então na nossa próxima aula nós vamos agora falar sobre transporte ativo, ok? Então, até mais, um abração do professor W. Bill.